Bom dia! Quero ler uma palavra de Deus para abençoar o seu dia, para abençoar a sua vida. Palavra de vida, tá certo? Palavra que traz renovo, palavra que traz esperança para a sua vida. É a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada contém palavras que são palavras de vida, tá certo? Palavras que trazem esperança para você e para mim. Vamos ler o Evangelho de João, dando continuidade aqui, o capítulo 5. Eu quero ler o versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Observe que Jesus está dizendo, falando da sua autoridade, né? Falando da autoridade da sua palavra, da importância da sua palavra. O próprio Cristo, ele é o Logos de Deus, né? Ele é a palavra de Deus. Estava lá no princípio com Deus, quando o mundo foi criado, né? Ele também é criador. E ele está dizendo, aquele que ouve a minha palavra. Muita gente que gosta de ouvir, e é bom ouvir a palavra de Deus. Sempre eu converso com as pessoas, né, que não professaram ainda Jesus, e muitas pessoas dizem, olha, a palavra de Deus eu gosto de ouvir. Não importa se é o crente, se é uma igreja, se é outro, mas se é a palavra de Deus eu gosto de ouvir. Mas Jesus está falando de duas coisas, né? Ouvir, primeiro, dois verbos, né? Ouvir. Segundo, crer. Porque só ouvir, né? Entra no ouvido, sai no outro, não ficou nada. Tem gente que é só ouvinte, mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, né? Então é importante sempre ouvir. Se nós não pregarmos a palavra, ninguém vai ouvir, não é verdade? Então essa palavra precisa ser pregada por mim e por você, que somos discípulos de Jesus. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão, é isso que diz a palavra do Senhor. Mas Jesus está dizendo que aquele que ouvir a minha palavra e crer, aí você precisa crer, não é só ouvir, tá certo? E essa palavra crer, ela é algo que é do coração, né? Essa palavra crer é algo também que é revelado por Cristo. É Ele que conduz o homem ao arrependimento, né? É Ele que traz esse convencimento. Na verdade, a palavra de Deus, com toda a explicação possível do mundo, não é possível de converter uma pessoa. O melhor pregador não é ele que convence ninguém, é o Espírito Santo de Deus que convence a pessoa do seu pecado, né? Que ele precisa de Jesus. Então crer, essa palavra crer, é abraçar a palavra de Deus. Essa palavra crer é acreditar na obra. Crer no Senhor, diz aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Aí ele vai dizer, tem a vida eterna. Não é com discussão que a gente vai conseguir convencer ninguém, né? A pessoa tem que crer. E o crer, ele não vem de observação científica. Para crer em Deus, você precisa realmente ter uma disposição. Eu fico observando, muita gente crê em tanta coisa, né? A pessoa crê no objeto. A pessoa crê em algumas práticas que não tem nada a ver. Por exemplo, a pessoa crê em sacrifício dela mesma. Ela crê que se ela fizer um certo sacrifício, ela vai conseguir alguma coisa. Isso é uma crença dela mesma. Mas Jesus está dizendo que aquele que ouve a minha palavra, a palavra dele, e crê em quem? Crê no Senhor Deus. Porque eu fico perguntando, por que é tão difícil as pessoas crerem em Deus? É mais fácil crer numa coisa que está vendo, né? É assim como Tomé.
Tomé, ele disse, olha, eu só acredito se eu ver, se eu pegar. Eu tenho que pegar nas chagas de Cristo, né? Pegar nas suas mãos e ver. Tem gente que é assim, que só crê se vê e se pegar. Mas Jesus disse para Tomé, porque tu viu, tu creu, bem-aventurados são aqueles que não viram e vão crer, né? Não viram e creram. Eu e você somos esses. Então nós cremos na existência, no cuidado de Deus, e nós cremos que Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Crer em Deus realmente para muitos não é nada fácil, não é algo fácil, né? É mais fácil crer na religião, é mais fácil crer nas próprias obras, no merecimento, na meritocracia. Isso é crer na ordem lógica das coisas. Crer em Deus é uma ordem diferente. Crer em Deus é uma ótica que não é a ótica desse mundo, né? A ótica desse mundo é a troca. Eu te dou e tu me dá também. Eu te entrego para me receber. Crer em Deus é algo, vamos dizer, que vai fora da curva. Você precisa crer, sem cobrança, incondicionalmente, tá certo? Então ele diz, aquele que crê em mim, aquele que ouviu minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha, o verbo, ele está no presente, tem a vida eterna. E aqui Jesus está dizendo que ninguém perde a salvação, né? Existe aí uma doutrina que o crente perde a salvação. Pai, tu é salvo agora, mas depois tu pode perder a tua salvação. Pai, se tu cair em pecado, tu perdeu a tua salvação. Olha, tenha cuidado para você não perder a salvação. A salvação, ela é mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Salvação, ela é mediante a fé em Cristo Jesus, é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se a salvação fosse por obras, a gente vivia realmente naquele negócio de perde e ganha, né? Todo dia a gente ia perder a salvação, tá certo? Mas a salvação, Jesus está dizendo, aquele que crê, ouvir a palavra e crê. Então, é algo que qualquer pessoa pode ouvir a palavra de Deus e crer e ser salvo. A salvação é mediante isso. A salvação não é mediante rituais. A salvação não é mediante a uma série de leis. A salvação está condicionada a você crer. Jesus disse, ide pregar meu evangelho a toda criatura, todo que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê será condenado. Amém? Então, o crente, ele não perde a salvação, tá certo? Porque ele crê no Senhor. Agora se você crê numa religião, aí você está perdido. Se a sua fé está num líder espiritual, aí você está perdido. Se você está crendo nas suas obras, aí está ruim para você. A nossa salvação, ela é em Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Não é por merecimento, não é por méritos. Então o crente, ele não perde a salvação, porque Jesus está dizendo, aquele que crê tem a vida eterna. Não vai ter a vida eterna. Não, ele está dizendo tem a vida eterna. Tá certo? E uma vez que você crê, aí você tem uma virada de chave na sua vida. A sua vida começa a ser transformada. Amém? E o outro versículo diz, é verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem